Aqui com vocês, professora Ludmila, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino, aqui da Prefeitura Municipal de Berlândia. Vou trabalhar Geografia com vocês do 7º ano, dando continuidade às aulas, videoaulas online. Nós vamos trabalhar agora o tema da regionalização brasileira. Vamos lá? Por que regionalizar? Primeiro, antes de falar o porquê, acho que a gente tem que falar o que é, né? O que é regionalizar? Regionalizar é pegar um lugar, um território, qualquer que seja, e dividir ele em regiões, em partes menores, certo? Aí sim eu vou entrar no porquê. Por que eu vou pegar um lugar e vou dividir ele em partes menores, professora? Para ficar mais fácil. Mais fácil para quê? Para estudar, para ter ações, para classificar, para trabalhar, certo? Então vamos lá. Regionalizar significa dividir um território em partes ou em regiões. Uma regionalização ela pode ocorrer por diferentes critérios. Então, as formas de você dividir podem ser diferentes formas. Físico-naturais, vegetação, por clima, por hidrografia, dentre outros, né, relevo. Ou você pode fazer uma divisão baseada na sociedade, na cultura, um movimento social, político, econômico, religioso. Regionalizamos o mundo, os continentes, os países, os estados, os municípios, os bairros. Mesmo dentro de um bairro, a gente pode regionalizar, né? A parte norte do bairro, a parte sul, a parte perto do poliesportivo, perto da igreja. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a regionalização brasileira. As formas que a gente tem de dividir o Brasil em partes menores. Até porque o Brasil é um território muito grande, né? Então, por conta disso, é bem mais fácil a gente dividir para fazer um estudo, uma análise, um trabalho, né, do nosso país. A regionalização, ela pode ter fins didáticos, de estudo, e também é uma forma de organizar as ações da administração do território pelo poder público. Também é mais fácil, né, então, do governo administrar em partes menores, em regiões, do que o país inteiro. Vamos lá. Nós temos aqui a história das divisões do território brasileiro. Primeiro, vocês vão perceber que, ao longo dos tempos, além de mudar a regionalização, mudou também alguns territórios. Como assim, professora? Alguns estados. Por quê? Porque ao longo dos tempos, o Brasil ele foi mudando. Então, algumas partes, alguns estados que nós não tínhamos, nós adquirimos. Outros, né, que nós tínhamos, nós dividimos, viraram 2 e assim por diante. Então, tanto a divisão das regiões mudou, quanto as divisões do país também mudaram. Isso nós vamos perceber. Então, aqui nós temos um mapinha de 1913, 1938, 45 e 70. E aí vocês podem perceber que tem já algumas diferenças. Então, se você for observando, você vai perceber que não só as regiões, né, foram mudando, assim como mudando os nomes também, como mudaram também as estruturas, né? Então, por exemplo, aqui você vê um território diferente, aqui você vê também um territóriozinho diferente, que não tinha nos anteriores, certo? Aqui também, ok? Então, você vê que realmente o território do país, ele foi ali se organizando, né? Foi se estruturando de uma nova maneira. Vamos começar a falar os pormenores desde a primeira regionalização, desde a primeira vez que a gente dividiu ali o território do Brasil. Gente, lembrando que hoje, né, o Brasil ele tem 26 estados e uma unidade federativa, que é o Distrito Federal, que fica ali no meio do território, né, do estado de Goiás, ok? Nós vamos chegar lá e vamos mostrar tudo direitinho mais à frente, tá bom? Regionalização brasileira de 1913. Essa aqui foi a primeira regionalização do Brasil. Essa primeira regionalização, usada, né, no ensino de geografia, ela levou em consideração, inicialmente, primeiro aspecto, principalmente, não, somente, né, nessa época, aspectos físicos, relevo, clima e vegetação. Então, essa foi a primeira regionalização. Tá? De 1913 a 1930, surgiram outras regionalizações do Brasil, usando diferentes critérios, mas essa aqui foi a primeira.
Primeira região setentrional, que a gente tinha aí o território do Acre, que na época ainda não era um estado, juntamente com os estados de Amazonas e Pará. A região norte-oriental, com os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região oriental, com os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Lembrando que o Distrito Federal, nessa época, era no Rio de Janeiro. Região central, com Mato Grosso e Goiás. Você pode observar aqui pela configuração que o Mato Grosso não era dividido na época em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Goiás também não tinha sido dividido ainda, então ainda não existia o estado de Tocantins, ele estava dentro do estado de Goiás. E região meridional, que era composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Aqui já a regionalização de 1938, que foi utilizada pelo Ministério da Agricultura, que já tem muitas diferenças da de 1913, né? E que foi feita para organizar o Anuário Estatístico do Brasil. Aqui em verde, a gente tem a região norte, ainda com o território do Acre, ainda não era um estado. Mantinha-se os estados do Amazonas e Pará e adicionaram-se os estados do Maranhão e Piauí. A região Nordeste, né, surgiu esse nome agora, né, que a gente utiliza até hoje, com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região Este, com Sergipe, Bahia e Espírito Santo. A região Sul, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda mantinha-se a capital do Distrito Federal no Rio de Janeiro. E a região Centro, com Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E ainda não tinha-se a divisão do Mato Grosso e nem de Goiás. Lembrando que nós estamos aqui, ó, Minas Gerais, tá bom? Depois, a regionalização de 1945. Pus aqui alguns itens. Primeiro deles, em 1936, o IBGE foi criado, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem hoje recolhe todos os dados, né? Aquele pessoal que bate na sua casa, fazendo um monte de perguntinha, né, para conseguir fazer os dados estatísticos aí do país de forma mais apta, mais, vamos falar assim, mais fiel à realidade possível, né? E ele inicia uma campanha para o Brasil adotar uma divisão regional oficial. Então, esse passa a ser o primeiro feito pelo IBGE, até hoje é feito, né, o oficial pelo IBGE. E após fazer os estudos e analisar diferentes propostas, o IBGE sugeriu que fosse adotada a divisão de 1913, que foi aquela primeira que a gente viu, só que com algumas mudanças nos nomes das regiões. Então, seria essa inicial aqui, mas com algumas mudanças. E foi adotada em 1942 e logo veio a ser alterada com a criação de alguns novos territórios. Então, está aqui a regionalização de 1945 já do IBGE, a partir de agora. Em verde, região norte, mesmo nome até hoje. Aqui, território de Guaporã, né, que na verdade já não tem mais esse nome, né, que hoje é Rondônia. Território do Acre, porque também ainda não era, né, um estado, assim como o território de Guaporã. Território do Rio Branco, que hoje seria Roraima, que também na época não era um estado. Território do Amapá, que também não era um estado na época. E os estados de Amazonas e Pará. Nordeste Ocidental, os estados de Maranhão e Piauí. Nordeste Oriental, os estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Leste Setentrional, os estados de Sergipe e Bahia. Leste Meridional, os estados de Minas Gerais, nós aqui, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui, gente, tem Niterói separado, né? Por quê? Porque a capital ainda permanecia no Rio de Janeiro. Certo? Aí no sul, a gente tinha o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná e de São Paulo, e adicionou-se o território de Iguaçu, que não tinha anteriormente. E adicionou-se também aqui no Centro-Oeste, que antes era só Centro, né? Passou a chamar Centro-Oeste, o mesmo nome até hoje, adicionou-se ao Mato Grosso e Goiás o território de Ponta Porã. Ok? A regionalização de 1970,
que é praticamente a mesma até hoje, com algumas pequenas mudanças, tá? Utilizada. Em 1960, Brasília foi construída no centro do país, na busca de povoar o interior do Brasil, né, e de disseminar a equidistância do território brasileiro. Foi construída, planejada, a partir de Juscelino Kubitschek, que era na época, né, o presidente do Brasil, com o intuito dos 50 anos em 5, história, né, no caso. Em 1969, uma nova divisão regional foi proposta, porque a divisão de 1942, essa anterior, ela já não era considerada útil para o ensino e para a coleta de dados, então foi proposta essa divisão. Então, os nomes são os mesmos que a gente utiliza hoje das regiões, e os estados são praticamente os mesmos também, com algumas poucas diferenças que eu vou mencionar aqui. Então, a gente tinha aqui a região norte, já composta, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase os mesmos territórios, com a diferença que ainda não tinha divisão do Goiás, então hoje a gente tem mais aqui o Tocantins, né? A região Nordeste, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os mesmos 9 estados. A região Sudeste, com os mesmos 4 estados, nós aqui. Região Sul, a menor, com os mesmos 3 estados. A Norte já era maior, agora com o Tocantins, né? Depois ficou maior ainda. E a região Centro-Oeste, com os mesmos 3 estados, com a diferença de que ela perde aqui um pedaço do Goiás, que vai ser dividido na Constituição e vai formar parte do território da região Norte. Mas, em 1970 era isso. Queria só destacar um problema que nós temos aqui nesse mapa, é que aqui ele mostra como se o estado de Goiás ele já fosse dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, em 1970, o estado do Mato Grosso ele ainda não estava dividido, tá? O estado de Mato Grosso ainda era um só. Ele foi dividido depois, como eu vou falar mais à frente. Vamos lá, regionalização oficial do IBGE. Então, essa é a oficial, é a que nós usamos hoje, é assim que nosso país está dividido hoje. 26 estados, com 26 capitais, uma capital em cada estado, uma unidade federal, que é o Distrito Federal, né, com a sua capital Brasília. Então, divididos em 5 regiões do IBGE, ok? Então, nós temos região norte com 7 estados, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Região nordeste com 9 estados, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região centro-oeste com 3 estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E a unidade federativa do Distrito Federal. Região sudeste, a nossa, Minas Gerais, Uberlândia aqui, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E região sul, a menorzinha, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que a maior extensão territorial é o norte, a menor o sul e a maior em população o sudeste, a nossa, em população e em poluição, né? Vamos lá. Atualmente, ainda está em vigor a regionalização de 1970, que é essa anterior aqui. Porém, com algumas alterações. Em 1980 é que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram divididos. Então, por isso eu falei que essa linha divisória aqui, em 1970, ela ainda não existia. Porque isso aconteceu em 1980. E esse mapa é de 1970. Ok? Ainda em 1980, o Rio de Janeiro foi unificado com a Guanabara. Lembra que eu mostrei anteriormente aqui, ó? Que você tinha aqui Niterói e Rio de Janeiro, 2 capitais. Por quê? Porque você tinha Guanabara. Agora, em 1980, a Guanabara foi unificada com o Rio de Janeiro. Em 1982, Rondônia virou estado. Lembra que antes ele era território? Território de Guaporã, não Guaporé, né? Vamos lá. A Constituição Federal de 1988, ela criou o estado do Tocantins, que antes era tudo Goiás, foi subdividido, né? E o norte o norte de Goiás ficou sendo Tocantins e entrou para o norte, não ficou ali no centro-oeste.
Em 1991, Roraima, Amapá, que eram territórios, viraram estados. Então tá aqui, ó. Território do Amapá, território de Rio Branco, viraram estados oficialmente. E Fernando de Noronha, que também era um território, passou a pertencer ao estado de Pernambuco. Aqui, ó, Fernando de Noronha, né? Teve a criação dele em 1942, ele passou a pertencer a Pernambuco. Esse mapa oficial do IBGE, ele tem critérios principalmente socioeconômicos e naturais. Por que que os socio-naturais estão em vermelho? Porque o ponto principal foi social e natural, para fazer essa regionalização, essa divisão por regiões aqui, certo? Foram os principais critérios. Os complexos regionais. Complexos regionais é uma outra forma de dividir o Brasil. A gente pode dividir ele, segundo o IBGE, nas 5 regiões, usando socio-naturais? Pode. Mas a gente pode também dividir de outra maneira? Pode. Essa aqui é uma outra maneira. Que são os complexos regionais, que a gente divide em 3 grandes regiões, também chamado de macro-regiões ou regiões geoeconômicas, que a gente vai dividir na grande região Amazônia, grande região Nordeste e grande região Centro-Sul. Nesse caso, gente, a diferença principal é que você pode olhar aqui no IBGE que cada estado vai estar em somente uma região. Já aqui nos complexos regionais, não. Repara que a divisão, ela não respeita os limites dos estados. Então, aqui, um estado, ele pode estar um pedaço em cada região. Por exemplo, se você olhar aqui, o Mato Grosso, o norte dele está na Amazônia, o sul no Centro-Sul. Se você olhar o Tocantins, o lado esquerdo dele está na Amazônia, né? E já o lado aqui da divisa, né? Se você olhar aqui para a divisa dele, aqui a divisão, a Bahia, o Maranhão, vai estar tudo, né, a Nordeste. Mas a outra metade do Maranhão está na Amazônia. Minas Gerais mesmo, a maioria da Minas Gerais é Centro-Sul. Mas quando você encontrar alguém lá do norte de Minas, você não fala assim, nossa, vocês falam igual nordestino? Literalmente. No complexos regionais, o pessoal que mora no norte de Minas está no Nordeste. Por quê? Porque culturalmente eles são parecidos mesmo com os nordestinos. Bom, essa divisão ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967 e o principal critério dela, assim como o IBGE, também é socioeconômico e natural. Só que o IBGE foca mais no social e natural e aqui a gente foca mais no econômico. Ela é mais coerente com as especificidades socioeconômicas das diferentes porções do território. Ok? Principais diferenças do IBGE. IBGE respeita o limite do estado, complexos regionais a gente já viu que não. IBGE oficial, complexos regionais não. IBGE e complexos regionais. Os dois levam em consideração a história, a sociedade, critério social, econômico e natural. Porém, o complexo regional também olha integração, inter-relação, cultura e identidade. O IBGE, gente, é o mais utilizado, que a gente vê aí nos jornais, né? Sempre está falando aí das regiões do IBGE. Porém, é considerado hoje pela maioria dos autores, né, dos geógrafos da atualidade, que os complexos regionais, eles são mais, vamos falar assim, não é mais certos, mas tem mais sentido com a realidade atual, ok? Consciência social e ambiental é o nosso link, né, desse mês, do 7º ano. E a gente está vendo aí a regionalização. Nós vimos a regionalização do IBGE, nós vimos a regionalização dos complexos regionais. Existem só essas? Não, existem outras. Nós vamos ver agora uma que tem a ver com consciência social e ambiental, que é a regionalização em domínios morfoclimáticos. Por quê? Porque ela mostra os domínios naturais, ameaças, conservação. Então, pus aqui. Também é possível regionalizar a partir de características físico-naturais. Essas regionalizações levam em conta a vegetação, o relevo, a hidrografia, o clima e outros. Como aquela primeira divisão que a gente viu de 1913, lembra? Que levava em consideração só aspectos físicos.
Essas medidas podem favorecer para o maior conhecimento dessas áreas, bem como para a sua preservação. Então, quando eu faço uma divisão só em domínios morfoclimáticos, como essa daqui, é específico para a área ambiental, para estudo, né, de quem trabalha com a área ambiental, ou para trabalho realmente para quem trabalha nessa área ambiental. Então, eu tenho aqui, em vermelho, o domínio amazônico, que são terras baixas, né, normalmente ali depressões e planícies, e florestas equatoriais, que vão ser as florestas de grande porte, árvores grandes, troncos grossos. Aqui na área amarela, nós vamos ter os cerrados com chapadões tropicais. Chapadões são áreas altas, porém em cima, né, aplainadas. Em área tropical, ou seja, né, clima tropical, que vai ter uma chuva, mas em áreas predominantes. Então, tem uma época que chove, uma época que não chove. E com cerrados e matas de galeria, ou seja, uma vegetação principalmente, né, de cerrado. São as árvorezinhas tortas, uma espaçada longe da outra. Em verde claro, a área ali predominantemente litorânea, eu vou ter os mares de morro, umas áreas mamelonares, que são praticamente serras, áreas, né, vamos falar assim, de planalto arredondado, onde vou ter uma vegetação tropical, atlântica, florestada. Então, vou ter uma área tropical também, vai ter umas chuvas ali concentradas em época do ano, mas vou ter uma mata atlântica. O que é uma mata atlântica? Árvores altas, vou ter orquídeas, certo? Vou ter musgos, vou ter vários tipos de plantas diferentes, né? Uma área muito florestada, onde tinha ali o pau-brasil, né? Bastante pau-brasil antes da colonização. A área em laranja, eu tenho aqui a Caatinga, que é no sertão do Nordeste, que eu vou ter depressões intermontanhas. Então, quando você fala montanha, não é bem uma montanha, tá? Vão ser mais planaltos. E eu tenho umas depressões, umas áreas baixas entre eles, interplanáuticas, ou seja, entre os planaltos, e é uma área de relevo de clima semiárido. Então, vai ser o clima mais quente do Brasil, um clima quente, seco, que chove pouco. A área verde escura aqui são as araucárias, que são planaltos subtropicais, planalto área alta, subtropical é a área mais fria do Brasil, porém não é frio, né? É porque tem 4 estações bem definidas e no inverno lá faz frio. Mas no verão faz calor, no outono vai ventar, primavera flores, as 4 estações do ano bem definidas. E com a araucária, que é uma espécie de pinheiro brasileiro. E as pradarias no extremo sul do Brasil, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, que vão ter as coxilhas, que são gramas altas e alguns arbustos, subtropical, ou seja, também, né, com 4 estações do ano bem definidas, o clima lá, e pradarias mistas, né, aquele monte de gramíneas altas. Quase todo o Brasil, você vai ver uma área cinza, que é o que a gente chama de faixa de transição. O que é essa faixa de transição? É a área que você está entre 2 vegetações. Então, você vai ter um misto dessas 2 vegetações, porque tem uma e tem a outra. Então, um misto das 2. É uma área ali entre as 2 que você vai ter um misto das 2 vegetações, das 2 faunas, certo? Do predomínio ali dos 2 climas misturados. Ah, gente, outra coisa, domínios morfoclimáticos. Por que morfoclimáticos? Morfo vem de forma e climáticos de clima. Então, é uma mistura do clima com as formas locais, ok? Vamos especificar. Floresta amazônica, que a gente tem uma imagem aérea, né? Ela está na região norte do Brasil, já vimos as regiões anteriormente, mas ela não está somente no Brasil. Ela também está em alguns países vizinhos, como Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. O clima predominante é equatorial, quente e úmido. Predominam as planícies, áreas, né, mais aplanadas, mais retas. O rio principal é o Amazonas, que é o maior do mundo em volume de água e tamanho. E os principais problemas que nós estamos tendo atualmente ambientais nessa área
são desmatamento, tráfico de espécies da flora e da fauna e queimadas, tá? Pois só os principais. Lembrando que tudo aqui a gente colocou predominante, o que mais tem, o que não significa que não tem outras coisas, ok? Cerrado, nossa vegetação aí, né? Quando a gente vai para uma cidade vizinha ou vai acampar, é o que a gente vê. Regiões sudeste, a nossa, e centro-oeste. Clima tropical. Clima tropical, ele é predominantemente, né, quente, porém, ele é considerado moderado e tem estações de chuva e de seca, depende da época. Planalto, área alta, as bacias do Rio Paraná e Paraguai. Aqui nós temos o Rio Berabinha, que cai no Rio Paraná. O que nós vamos ter aqui de problema ambiental? Desmatamento para urbanização, principalmente, para o aumento, né, das cidades. Avanço da fronteira agrícola para fazer lavoura e pastagem, mineração, queimadas, certo? Queimadas tanto, né, gente, naturais, quanto principalmente, infelizmente, queimadas provocadas, né? Mares de morro, acontece principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste litorânea, na beira do litoral. Aqui, mares de morros, porque você pode olhar aqui, ó, que parece um mar mesmo, quase infinito, né? E cheio de morro, um do ladinho do outro, né? Clima litorâneo, que a gente também chama de costeiro, que vai ser o clima ali da praia, que é úmido, muito úmido, né? E, obviamente, também, por ser muito úmido, acaba que na área da vegetação e na área onde você tem o planalto sendo chuvoso. Por quê? Principalmente por chuva orográfica, que a gente também chama de chuva de relevo, que vem ali a nuvem úmida, bate no relevo e devido a essa pressão ali, né, causada pela nuvem no relevo, ela acaba condensando. Planaltos e depressões relativas, como você pode ver aqui, a depressão relativa é entre dois planaltos, né, essas áreas mais baixas. E os principais problemas ambientais vão ser o intemperismo, no caso aqui causado principalmente, né, por essa chuva de relevo, essa chuva orográfica, e ali muito vento também, porque vem do oceano. Urbanização, até porque foi a primeira área, né, onde chegou o colonizador, a área ali de praia, de litoral, veio de barco. E avanço de fronteira agrícola, desmatamento e turismo. Todo mundo quer ir para a praia, né? A caatinga, que está predominante ali na região Nordeste, no Nordeste inteiro? Não. Está ali no semiárido, no sertão, no interior do Nordeste. Clima semiárido, seco, quente, quase sem chuva. Relevo de planalto, área alta, predominando ali, principal para falar, o planalto da Borborema, a Chapada da Borborema, que é um planalto que nós temos, uma chapada, que impede de entrar as nuvens úmidas por conta dessa chuva orográfica e causa essa seca no Nordeste. Quando a gente for ver a região Nordeste, nós vamos ver isso melhor. Principal rio, São Francisco, chamado também de Velho Chico. O rio São Francisco, gente, ele está aqui em destaque, principalmente por ser um rio perene, porque a maioria dos rios da Caatinga, eles são intermitentes, eles secam. E o rio São Francisco, ele é perene, ele nunca seca, ele é permanente. Principais problemas ambientais da Caatinga: urbanização, os latifúndios, as grandes fazendas, desmatamento, projetos de irrigação, drenagem, exploração de áreas irregulares mal executados, que vão salinizar o solo, causando problemas tanto no solo quanto já tem de não ter água, né? As pradarias, que vão predominar na região sul, clima subtropical, né, o mais frio do país, como eu falei, com 4 estações do ano bem definidas. Área de planície, praticamente reta, entre 0 e 200 metros. Bacia do Rio Uruguai, que vai predominar aí. Pecuária extensiva, o gado ali pisoteando o solo, né, e área de pastagem. Vão ser alguns dos problemas ambientais exatamente por isso. Assim como queimada, erosão, né, dentre outros. A Mata dos Cocais, ela não estava no mapa de domínio morfoclimático, porque ela é uma área muito pequena, tá? Mas ela também é um domínio morfoclimático brasileiro, que está entre o Nordeste e o Norte, na região ali mais ou menos do Maranhão. Ela tem um clima equatorial, também quente, úmido, um relevo diversificado. A hidrografia, ela está em uma área de transição entre o maior rio do mundo, que é o Amazonas, e a área mais seca do Brasil, que é a área do semiárido, da Caatinga.
Problemas ali são desmatamento, a pecuária, a pastagem, a mineração, extrativismo vegetal, os principais problemas do meio ambiente. A mata das araucárias está na região sul, clima também subtropical como os campos, né, como as pradarias, o mais frio do Brasil, com 4 estações do ano bem definidas. Planaltos, áreas altas, principal rio Paraná, os principais problemas ambientais, urbanização, extrativismo vegetal e desmatamento. E o Pantanal, que também não está no mapa, porque também é uma área muito pequena, tá? E, na verdade, ele predomina numa área de cerrado, só que quando alaga, né, quando chove, por ser uma área de planície reta, né, ele se transforma em uma área alagada. E aí vira a maior planície do mundo, que é o Pantanal. Que está na região centro-oeste, praticamente ali na área de Mato Grosso do Sul, do estado de Mato Grosso do Sul. Tem um clima tropical, assim como o nosso aqui do sudeste, né, e da maior parte do centro-oeste, que é um clima moderado, porém quente, com chuvas específicas em uma época do ano. A área de planície, planada, reta, como você pode ver pela fotografia aérea. A bacia do Rio Paraguai, com os rios principais, Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Piquiri, Taquari, Aquidauana, Miranda e Apa. Ali você vai ter a área de maiores espécies de peixes do planeta, assim como é a maior planície alagável do planeta. E você tem alguns problemas ambientais, como pecuária extensiva, nas áreas não alagáveis, obviamente, pesca predatória, tá? Caça e pesca, na verdade, né? A caça principalmente de quê? Principalmente de onça, tá? A onça pintada e jacaré. E contaminação de corpos d'água pelo garimpo. Aqui a gente tem um mapa de consciência social e ambiental, unidades de conservação. Você pode observar pela legenda que em verde nós temos parques nacionais, em laranja reservas biológicas, em amarelo escuro estação ecológica, amarelo claro reserva extrativista, verde claro floresta nacional. Quanto menor a bolinha, menor o tamanho, quanto maior a bolinha, maior o tamanho. Então, você pode observar aqui que a maior parte das unidades de conservação, tanto em tamanho quanto em quantidade, elas vão estar concentradas no norte, na região da floresta amazônica. Por quê? Porque essa é a maior floresta do mundo, né? Gente, então vou finalizar aqui com vocês. Mostramos aqui a união da consciência social e ambiental, né, com a regionalização. Esse mapa não mostra a regionalização, mostra só as unidades, né, de conservação, porém, quando a gente unificou, a gente mostrou a última regionalização, que foi a regionalização dos domínios morfoclimáticos, que é uma regionalização na qual a gente mostra a consciência social ambiental ao final, com aquele último mapa, né, de unidades de conservação, e aqui a regionalização dessas unidades. Então, eu queria agradecer a participação de todos e pedir para vocês acessarem aí o site da Prefeitura, Escola em Casa, fazer as atividades e fazer as atividades aí dos seus professores também, tá bom? Tudo de bom!